Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Agradeço a oportunidade de ter chegado aqui. Agradeço a paciência do pastor Ricardo. E saudando a ele, deixo minhas saudações a todos os obreiros e liderança. Orando ao Senhor, pedindo uma palavra, o Espírito de Deus me conduz ao livro de Josué. Se os irmãos puderem abrir a Bíblia, o 6º livro das Escrituras Sagradas, gostaria de meditar algumas coisas sobre a pessoa e a obra de Josué, que tem um significado muito importante e traz muitos ensinos e aplicações para a nossa vida. Já no capítulo 1, os 2 primeiros versos, a narrativa histórica diz: sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Quem diz amém? Amém. Mantenha a Bíblia aberta. Josué é uma pessoa icônica na Bíblia Sagrada e ele aponta para 2 tempos com muita responsabilidade. Ao olhar para trás, ele dá continuidade ao trabalho de Moisés. Ao longo do ministério de Moisés, Deus já foi mostrando ao profeta quem iria lhe suceder. E Oséias, que depois foi denominado Josué, filho de Num, era esse rapaz, esse servidor que auxiliava Moisés, principalmente nos assuntos espirituais. Em muitos momentos, quando ninguém estava perto de Moisés, Josué estava. Só o fato de conviver com Moisés permitiu que ele aprendesse muita coisa. Olhando para frente, Josué também tinha uma responsabilidade muito grande, pois no Antigo Testamento ele era um tipo de Cristo. O próprio nome dele, Josué, que significa o Senhor salva, ou o Senhor é salvação, juntamente com a atribuição que ele recebeu de conquistar uma herança e entregar ao povo de Deus, representava e apontava a pessoa e o ministério de Cristo. Então Josué, ele não tinha opção de errar, ele não podia falhar, porque ele estava dando continuidade ao ministério mosaico e estava também apontando para uma realidade futura muito maior, que era o ministério messiânico. E Deus vai ter um cuidado muito grande na preparação de Josué. Lá em 33 de Êxodo é nos dito que ele nunca se apartava da tenda. Fazia parte da rotina dele se aproximar das coisas de Deus. Quando Deus chama Moisés, não fica com as mãos na cabeça dizendo: e agora, quem é que a gente vai usar? Pelo contrário, Deus já diz a Moisés que Josué estava pronto. E não só diz, como demonstra isso em Deuteronômio 34, no verso 9, que depois da morte de Moisés, Josué foi cheio do espírito de sabedoria, porque Moisés tinha colocado sobre ele as suas mãos. Então Deus vai preencher Josué de uma autoridade espiritual para ele dar continuidade ao trabalho. E não era um trabalho fácil. Suceder Moisés, um homem com quem Deus falava face a face, um homem que recebeu o título de servo do Senhor. No Antigo Testamento esse título só é dado a Davi, ao próprio Senhor Jesus, como servo dos cânticos de Isaías. Não é um título que era comum, e Moisés foi o primeiro a ser chamado assim, servo do Senhor. Um homem que tinha uma intimidade com Deus inigualável, incomparável. Então Josué não podia vir com uma espiritualidade decrescente, senão o povo ia perceber. É muito ruim quando nós temos um líder espiritual, um trabalhador animado, fortalecido no Senhor, cheio de sabedoria, com todas as qualidades necessárias,
e quem lhe sucede depois dá uma brecada, porque não é tão espiritual, não é tão sábio, não gosta de orar, não é envolvido com a obra, o povo sente. Então Deus teve muito cuidado com a sucessão de Moisés, e preparou Josué, e deixou ele na sua aljava, pronto para ser lançado, com retidão, com firmeza nos seus passos. E quando Moisés é tomado por Deus, Deus automaticamente já fala com Josué, dizendo: levanta, porque chegou a hora de atravessar o Jordão. Chegou a hora de tomar posse da vitória. Mas para tomar posse desta vitória, eu vou te dar uma receita. Eu vou te dar um modus operandi. Não vai ser só levantar a mão para o céu e receber, não. Porque a maioria de nós só quer levantar a mão e receber. Mas haverá um trabalho, é uma conquista, uma busca. E essas orientações de Deus começam no verso 3. Já no verso 2, Deus dá a ele o lembrete da promessa da terra, até o verso 4. No verso 3 ele diz: todo lugar que pisar a planta do teu pé, eu tenho te dado, como eu disse a Moisés. Do versículo 2 ao 4, Deus está relembrando a promessa da propriedade, a promessa da terra. No verso 5, Deus está relembrando a ele uma segunda promessa: ninguém ficará firme diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Primeira promessa: eu vou te dar a terra. Segunda promessa: eu vou te dar a minha presença. E nos versos seguintes, mais especificamente do 6 ao 9, Deus vai dar a promessa da garantia, ou a promessa da promessa. No verso 6 ele orienta: seja forte, tenha bom ânimo, porque tu vai fazer este povo tomar posse da herança que eu jurei. Então eu estou te dando a garantia da garantia. O que tu estás fazendo, Josué, é um plano da minha eternidade de Deus. Josué não estava caindo de paraquedas. Ele não era um estranho no ninho. Ele não era um peixe fora d'água. Ele não era um pingo fora do i. Ele era uma peça encaixada na rota devida. Deus já tinha traçado na eternidade essa história para ele. E ele ia ser um instrumento para dar continuidade a um trabalhar de Deus que começou lá com Abraão. Porque Deus às vezes faz promessas e cumpre rápido, rapidinho. E tem promessa que ele faz que demora tanto. E ele não fica nervoso nem apressado, porque ele é eterno. Nós é que ficamos. Mas faz um mês, faz 2 meses, faz 1 ano que o Senhor falou. E com Israel, que passou 430 anos para ele cumprir, ele nem por isso deixou de ser Deus. Ele começou com Abraão, lá em Gênesis 2, no verso de número 2, far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, tu serás uma bênção. Mas não cumpriu com Abraão. Repetiu para o seu filho Isaque, capítulo 26, versículo 3, peregrina nesta terra, e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua semente darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão, teu pai. Isaque não viu, mas Deus continuou confirmando. Capítulo 28, quando ele já envelhecido vai abençoar o seu filho Jacó, no versículo de número 4, ele ora para que Deus dê ao seu filho a bênção de Abraão. Que o Senhor te dê, Jacó, a ti e a tua semente contigo, para que em herança possuas a terra de tuas peregrinações, que Deus deu a quem? A Abraão. Porque às vezes, meu querido irmão e irmã, você está desfrutando de uma bênção que não é nem sua.
É uma aliança que Deus fez com um pai seu, um avô, um homem de Deus, uma mulher de Deus lá atrás. E Deus disse lá atrás: vou abençoar a tua descendência. Aí você está andando num bom carro, está vestindo boas roupas, está comendo as delícias da terra, postando selfie aqui e ali, dizendo: estou na bênção de um poço que você nem cavou. Foi alguém que cavou lá atrás e Deus disse: vou fazer muita água cristalina jorrar, e vai beber tu, os teus dos teus. Porque Deus, ele tem uma bênção tão grande que vai visitando as gerações ao longo do tempo. A bênção de Deus não tem prazo de validade, não tem data de expiração. Aleluia. Quando Jacó estava velhinho, também não viu a bênção. E Deus foi confirmando mesmo assim, porque lá, ainda em Gênesis, no capítulo 46, Deus aparece para Jacó no verso 3 e diz: eu sou Deus, o Deus do teu pai. Não temas descer ao Egito, porque eu te farei ali uma grande nação. Ele não viu, mas Deus cumpriu, mesmo sem ele ver. O seu filho José também não viu, mas cria na promessa. E no capítulo 50 é nos dito que ele habitou no Egito junto com a casa do seu pai e viveu 110 anos. Se fosse esses crentes de hoje, ia terminar fazendo live dizendo: eu estou em depressão porque Deus não cumpriu a promessa. Eu estou tristinho porque Deus não fez o que disse que ia fazer. Mas José era crente, mais crente do que eu e você. E em 50 de Gênesis, verso 24, já velhinho, ele reúne os seus irmãos e disse: eu morro, mas Deus certamente vos visitará e vos fará sair desta terra e vos levará para a terra que ele prometeu. E não quero ninguém pagando carnê de cemitério para mim, porque eu não quero ser enterrado aqui. Verso 25: coloque os meus ossos numa caixinha e leve e transporte para a terra da promessa, a terra da herança, porque Deus falou, ele vai fazer. Isso é fé, isso é fé. Então talvez, minha filha, se você tem 12 anos e ainda não achou o homem da sua vida, não tem por que estar desesperada. Com 12 anos, com 15 anos, com 15 anos querendo ficar deprimida porque diz que ninguém lhe vê, é porque não é a pessoa ainda certa de lhe ver. Quando chegar a pessoa certa, vai lhe ver que ainda vai arregalar o olho. Fique esperando, tranquilo, tranquila. Você pode botar um terno prateado, pintar os seus dentes, botar uma lente cintilante para querer ter uma oportunidade. Se não for o tempo de Deus, Deus lhe esconde, que ninguém lhe vê. Mas quando chegar o tempo de Deus, Deus lhe mostra que ninguém consegue esconder, porque Ele tem o controle de tudo na palma da mão. Quanta ansiedade, quanto desespero. Quem serve ao Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, descansa na garantia da fidelidade do Deus que serve. Josué vai entrar nesta rota. Depois de 400 anos em silêncio, o povo já vivendo no Egito escravizado, lá em 3 de Êxodo, Deus aparece para Moisés na sarça ardente e diz: eu ouvi o clamor do meu povo e não estou esquecido da promessa. Eu desci para dar a terra que eu prometi a Abraão, a Isaac e a Jacó. 400 anos depois. E não foi logo que Deus cumpriu, por causa da língua grande do povo, da murmuração do povo. O que era para Deus cumprir em 15 dias, ele cumpriu depois de 40 anos, porque o povo falava demais. Ao invés de andar em linha reta, andaram em círculos. No meio daquele grupo de murmuradores, todos pereceram no deserto, mas 2 escaparam: Josué e Caleb. Na guerra contra os amalequitas, Josué tomou a capitania, a direção da guerra, e Deus deu vitória.
Num episódio que os espias foram visitar a terra e trazer relatório, 10 veio com relatório do pessimismo. É melhor não. A terra é difícil, tem muito guerreiro, lá tem gigante, a gente não consegue. E não só desanimados eram, como quiseram desanimar o povo. E no nosso meio há pessoas assim, nem fazem e nem querem que ninguém faça. É como um câncer que polui corações. Alguém que vai para a igreja um dia, quando já quer ir no segundo, ele diz, vai não, tu já foi ontem. Alguém que está cantando, vai ficar em pé para adorar, ele diz, canta não, canta sentado. Não precisa dar glória alto não, que Deus não é surdo. Mas quando está assistindo os times dele, até da 4ª divisão, só falta cair do sofá. Mas num culto pentecostal, ele diz que não dá glória a Deus, que Deus não é surdo. É porque tu é seco, rapaz, tu não consegue adorar. Porque quem é adorador, adora a Deus, vive uma vida intensa no altar da adoração. Os 10 vieram murmurando, só 2 veio dizendo, a vitória é nossa, vai dar certo. Então, às vezes, a gente costuma olhar muito para as condições ao nosso redor e dizer, eu até queria fazer, mas o pessoal é desanimado. Eu até queria ir, mas é longe. Eu até queria estar lá, mas é quente. Você não queria, porque quem quer faz. Era 10 dizendo não e só 2 dizendo sim. Era 10 dizendo vai dar tudo errado e 2 dizendo vai dar certo. 2 contra 10, era para eles serem abafados. Mas quem tem fé, Deus multiplica a força e faz emudecer o grito de uma dezena. Deus deu vitória a Josué e Caleb. Disse aos 10, vocês não vão entrar, nem o povo que com vocês estão, mas Josué e Caleb vai. E entrou na terra. Não entrou como coadjuvante, entrou como líder. E a liderança de Josué é muito bonita, porque é uma liderança baseada não na força física, mas na palavra. Deus está chamando um homem dizendo, te prepara para a guerra. Qual deveria ser o conselho? Faça tantas flexões, tantas abdominais, faça tantos levantamentos de peso, aumente o seu bíceps, fortaleça esse peitoral, Josué, porque é guerra. Vá como macho, como viril, que ninguém vai ficar firme diante de você, ninguém vai suportar ver os seus músculos, mas a guerra de Deus, que é espiritual, não se vence com esse tipo de conselho. O conselho de Deus para Josué foi um conselho espiritual. Verso 7, tão somente esforça-te e tem bom ânimo. Essa força aqui não era força física, era força espiritual. Deus estava dizendo para Josué, te levanta e toma postura de crente, toma postura de oração, postura de jejum, começa a se envolver no meu mistério, começa a se envolver no meu altar, começa a pensar no céu. E outra coisa, abre o livro da lei e começa a ler ele. Não vai perder tempo com yoga, com Netflix, não vai perder tempo com essas sessões e maratona de filme de bruxaria, de dragão, de vulto, porque de madrugada tu vai acordar ouvindo voz e vai ficar depressivo. Vai gastar tempo com vigília e com consagração, porque de madrugada quem vai aparecer para tu não é gato preto, é o leão da tribo de Judá. De madrugada tu não vai ouvir assobio de coruja, tu vai ouvir o rugido da minha voz, como Samuel ouvia dentro do templo. Quer vencer guerra? Venha para o altar de Deus. Quem quer ir para a guerra, lutar com Jeová? Aí todo mundo levanta a mão e dá glória. Quem é guerreiro de Deus aqui nesta noite, aqui na UJDEP? Aí a gente levanta a mão para sair na filmagem. Mas quando a gente marca a consagração no outro dia de 6 da manhã, a criatura não consegue se levantar do coma. 6 horas é muito cedo. Essa consagração não pode ser de 10 horas, não? Não! Porque guerreiro não levanta de meio-dia. Pode falar as coisas aqui ou vocês ficam doloridos? De que hora guerreiro levanta? Josué 3:1. Levantou-se, pois, Josué de madrugada.
A criatura quer ser pastor, eu quero ter um ministério, eu quero ser conhecido internacionalmente, mas não consegue vir numa escola dominical, porque levanta de 1h da tarde. Que qualidade de guerreiro você é. 1h da tarde o guerreiro está voltando, exercitado no espírito, alimentado na alma, e quando passa na casa dele está lá, cheio de remela, cheio de baba, decidindo ainda se vive ou se morre. Mas quer ser guerreiro, quer ter um ministério, quer ser conferencista interestadual. Tu não vai ser, nunca. Mas quem quer ser guerreiro, Jeová diz: levanta, toma postura de homem, vem para o meu altar, entra na minha presença, busca a minha face, gasta tempo comigo, Josué, que a porta do céu vai se abrir sobre a tua face. Aleluia. Tem telão aqui? Aqui tem telão não, né? Tem? Com versículo? Tem não? Então abra a Bíblia. Josué 1:7. Eu queria que a gente lesse esse versículo aqui de maneira uníssona, para ficar bem bonito. Apareceu, foi? Eita glória! Todos juntos, Josué 1:7. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Josué 1:7 é o segredo da vitória, que não é segredo, que foi revelado. É o segredo da prosperidade. Você não precisa comprar nenhum vídeo em YouTube, nenhuma plataforma para lhe ensinar o caminho da vitória. Está aqui, grátis. Josué 1:7. Não porque eu comprei um vídeo numa plataforma, 12 videoaulas, que o meu personal espiritual vai me ensinar o caminho da vitória. Precisa não. Qual é o caminho da vitória? Não se desviar milimetricamente, nem para a direita, nem para a esquerda, da linha reta que a palavra de Deus nos ordena andar. Como é que a gente se desvia? Quando estamos em roda de conversa, que a palavra de Deus diz sim, sim, não, não, mas alguém que quer ser guerreiro diz não, mas isso aí é o seu ponto de vista. No meu ponto de vista, Deus é amor. Tem uns que não estão se desviando milimetricamente, tem uns que estão se desviando quilometricamente. E tem gente aqui nessa casa, nessa situação. Tem gente que não está desviando um pé para a direita, está abrindo escala. Porque na dúvida, eu não sei, Deus, se é para ficar aqui ou ali, então eu boto um pé em cada lado. Quando o Senhor olhar, o Senhor vai ver que eu estou na posição. Josué, eu quero tu andando com o pé junto. Aleluia. Porque a tua palavra vai ser uma palavra firme. O teu caráter vai ser um caráter firme. O teu intelecto vai ser um intelecto firme. Eu não te fiz de geleia, eu não te fiz de isopor. Tu és barro provado no fogo. E barro que vai para o fogo não fica amolecido, ele fica resistente. Glória a Deus. É por isso que tem gente que não quer entrar na fornalha, porque quer ficar como uma espuma fofa na presença de Deus. Mas Deus está queimando o nosso caráter na fornalha do sofrimento, para que a gente não fique uma geleia, a gente seja um recipiente íntegro, firme, bem estruturado diante de Deus e dos homens, para obter o segredo da vitória. Palavra de Deus na vida. Firmeza. Condução em retidão. Eu sei de onde venho, eu sei quem eu sou, eu sei para onde vou. Eu não preciso seguir o meu coração, que é o conselho mais comum hoje em nossos dias. Eu estou pensando em tomar uma decisão, o que é que você acha? O que é que está sentindo o seu coração? Siga o seu coração, Zezé.
que vai dar tudo certo. Jeremias disse: enganoso e perverso é o teu coração, quem o conhecerá? Agora, quando tu enche essa bombinha de coração com a palavra de Deus, quando alguém perguntar assim, o que é que está sentindo o teu coração? Ele diz, o meu não sente mais nada, porque o meu coração virou o coração de Deus. Eu faço só o que Ele quer, só o que a palavra dEle ordena, só o que a vontade dEle agrada. O segredo da vitória de Josué foi observar a palavra de Deus. Porque, meus irmãos, comunhão importa mais do que estratégia de guerra. Aqui há uma geração muito grande que, enquanto Jesus não voltar, ele vai continuar levantando muitos Josués. Os Moisés estão indo. E Deus não vai ficar, e agora quem eu vou usar? Ele está olhando para o arraial e já está identificando os seus Josués. E às vezes a gente quer investir muito em workshop, em videoaula, em expertise, em perícias seculares. E não, isso não é irrelevante, isso não é desprezível. Seja poliglota, fale 15 idiomas, tenha MBA, pós-doutorado, estude até você descobrir o que um verdadeiro estudante descobre quando estuda muito, que você na verdade não sabe é nada. Porque você estuda 4 anos numa graduação e lhe dão um diploma para dizer que você sabe alguma coisa. Aí você se esforça para estudar mais 2 anos no mestrado e lhe dão um diploma para fazer você reconhecer que você não sabe quase nada. Aí você diz, não, então eu vou fazer mais 4 anos de um doutorado e no final receber um diploma lhe certificando que na verdade você não sabe a coisa nenhuma. Porque quanto mais a gente estuda, mais a gente sabe que não sabe nada. Então, quando a criaturinha fizer um curso mini básico de teologia, de 10 horas, e já engrossar a voz, botar 3 frases com umas dezenas de palavras, que nem ele sabe o significado, e se colocar como o mestre dos mestres, e não conseguir sentar para ouvir mais ninguém, você já sabe que na verdade essa pessoa não tem nada. Mas quanto mais eu me aproximo da palavra, eu fico perto do dono ou do autor da palavra. E a comunhão que eu tenho com ele vai gerando também intimidade para me dar habilidade para a guerra. Então não vamos buscar primeiro habilidade para a guerra para depois encontrar comunhão. Primeiro vamos ficar perto do Deus guerreiro, do Senhor dos exércitos, que ele vai começar a revelar a presença dele e a palavra dele, vai te dar estratégia, vai te dar ferramenta, vai te dar autoridade, glória a Deus, porque não vamos vencer Golias com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, como disse o jovem guerreiro Davi. Ele tinha intimidade, ele tinha mais comunhão, primeiro do que conquistou a habilidade. E hoje em nosso meio nós temos uma multidão com habilidade, mas pouca comunhão. Isso é um problema grave. Porque o que faz o demônio ir embora não é a perícia musical, é a unção de quem está tocando. Porque no currículo, escute bem, a descrição da vaga de 16 de 1 Samuel era uma, o currículo foi outro. Qual era a descrição da vaga? Precisamos de alguém que saiba tocar bem. Mas o que é que tinha no currículo? Tem gentil presença, tem palavra firme, valente em guerra, sabe tocar, saber tocar é o mínimo. Ele é tudo isso e mais alguma coisa. O Senhor é com ele. E hoje às vezes vem alguém que tem a voz, tem a eloquência, tem a perícia, mas quando os demônios olham, que é isso aí, hein? Isso não faz nem cosquinha na gente. Mas quando vem alguém que frequenta o Sinai,
Meu Deus. Quando vem alguém que frequenta o Horebe, aleluia. Quando vem alguém que frequenta a tenda da revelação, glória. Olha que o inferno já fica alvoroçado. Quem está vindo aí é Josué. Quem está vindo aí é Davi, aleluia. Quem está vindo aí é conhecido do El Shaddai. Tu crê que Deus está aumentando o nível da intimidade que Ele tem contigo esta noite? Para neutralizar as obras do inimigo das nossas almas? Abre a tua mão e recebe comunhão. Deus está te chamando para um nível mais profundo. Está te levando para um lugar mais estreito. Porque Ele quer te usar com uma perícia que ninguém tem. Ele vai te dar uma habilidade que ninguém tem. Você crê nisso? Ele faz. Era isso que Deus queria para Josué. No verso 8, o Senhor diz: não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, verso 8 é muito lindo. Medita nele dia e noite. Hoje vão chamar isso aqui de fanatismo. Deus queria que Josué tivesse aproximação com a palavra todo dia e o dia todo. E não era aquela aproximação consumista de caixinha de promessa. Irmão, me dê um versículo. Não, esse não. Não é isso. Porque Bíblia não é cardápio. Bíblia é bula. Hein? Cardápio é que a gente diz: não, isso aqui não, isso aqui não, isso aqui não. Bula já vem pronto. Tome todinho. Tem uns que, se pudesse, pegavam um estilete e ia cortando certos retângulos da Bíblia. Ah, isso aqui não, Deus. Vou botar uma florzinha no lugar. Um post-it de nuvem. Tem que tomar o remédio todo para fazer o efeito. Meditar aqui não é apenas ler. Porque nós temos muitos lendo. Tem até céticos, agnósticos lendo Bíblia. Deus não quer apenas que a gente consuma ela como uma obra literária, mas como uma obra devocional. É ler, é crer e é praticar. Às vezes não trazemos nem o exemplar da Bíblia mais para a igreja. Quando trazemos, não abrimos. Se abrir, a gente não lê. Se lê, não crê. Se crê, não pratica. E se pratica, não ama. Faz por mera religiosidade. Mas o Senhor estava convidando Josué a internalizar isto dentro da sua alma, não só no seu intelecto. Meditar, refletir, trazer para dentro, aplicar no coração. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se assenta na roda dos escarnecedores, nem se detém no caminho dos pecadores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Olha, fulano, esse nudes, dá tempo não, estou na palavra. Olha esse clipe que surgiu agora de Madonna, estou fora, eu estou vendo anjo subindo e descendo na escada de Betel. Olha essa bomba que aconteceu ali, ó. Eu estou querendo saber de bomba não, eu estou esperando é o toque do clarim. Eu estou na palavra, a palavra é leite, é mel, é fogo, é água, é martelo, é espada. Ela lava, ela queima, ela adoça, ela nutre, ela corta, ela quebra. A palavra é a tua força para vencer e prosperar. Levanta aí a tua Bíblia, a espada do Espírito. Olha que Deus vai te dar vitória com esta palavra. Aí tem vitamina, aí tem estratégia de guerra, aí tem garantia de promessa, aí tem livramento, aí tem consolo. É suficiente para vivermos e vencermos nos dias atuais. Palavra, palavra. Mas a maioria de nós dá mais valor ao signo, ao alinhamento do astro, à palavra do guru, ao arregalado do olho e o arrepiado do profeta. O profeta se arrepiou, é Deus que está falando.
Quem tem intimidade com a palavra faz prosperar o seu caminho e se conduz com prudência. Essa prosperidade aqui não é a prosperidade financeira, é ser bem-sucedido em tudo que faz. Qual é a promessa no Salmo 1, verso 3? Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas. Sua folha é sempre verde, na estação própria frutifica, e tudo o que fizer prosperará. Outra tradução diz, será bem sucedido. Numa tradução bem rasteira, aonde colocar a sua mão, dá certo. Porque a sua mão se tornou um imã da bênção de Deus. A obediência atrai a bênção de Deus. Não precisa dar 7 glórias, canta 7 corinhos de fogo, nem ir para a madrugada do de repente, para a manhã da vitória, para a tarde do rebuliço, para a noite do milagre. O que você precisa é ir para o altar da obediência. Se você ficar lá, Jesus vai abençoar o teu caminho, vai abençoar a tua vida e vai abençoar o teu futuro. É só isso. Não te mandei eu, Josué. Seja forte, tenha bom ânimo, não se espante, não tome susto, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Deus cria uma linha de produção. Ele escolhe Josué dentre todo o povo para falar diretamente com ele. Josué, por sua vez, representa a fala de Deus para os líderes, os príncipes do povo. E os príncipes do povo, por sua vez, repassam o direcionamento de Deus para o povo. Deus é organizado. Deus cria hierarquias, linhas de comando. É por isso que é muito importante ter intimidade com Deus. Porque se você for um Josué, você vai ser um instrumento que vai apresentar o que Deus está falando para o povo. E não pode haver ruídos nesta comunicação, porque o povo sabe quando é Deus ou não que está falando. E tem Josués por aí que não tem comunhão com a lei, com o mandamento, e quer inventar ruídos da comunicação para enganar o povo. Mas o povo sabe quem é Deus, sabe quando Deus está falando. É por isso que você precisa se aproximar cada vez mais de Deus e da palavra de Deus, porque isso vai ser um selo de autenticidade na tua carreira, na tua caminhada. Jezabel precisa saber que ainda tem profeta na terra. Ainda tem homem, mulher, jovem, adolescente e criança que teme a Deus. O sistema babilônico aí fora está operando e imperando, e ele quer entrar dentro da igreja, porque a igreja é a única frente de resistência ao sistema babilônico. Mas o diabo se explode por dentro e por fora, porque ele encontra nessa frente de resistência ainda um Jeremias, um Eliseu, um João Batista, um Paulo, glória, um Josué, que diz aqui não, aqui a gente não canta essa música não. Não, mas todo mundo está tocando e dançando. Mas eu não sou todo mundo, eu sou hebreu. O meu joelho só se dobra no altar do El Shaddai. A minha boca só louva a majestade santa. A minha mão só se ergue para adorar o Deus Trino. Mas então tu vai morrer. Ele pode até me matar, mas eu não me dobro ao teu sistema babilônico, porque eu conheço aquele a quem eu sirvo. Nesta noite, meus irmãos, meus amados irmãos, Deus está nos visitando aqui com um nível. Ele está forjando em nós um nível de convicção tão pétreo, tão cristalizado, porque os próximos dias, meses, anos, enquanto o Senhor Jesus não voltar, cada vez mais nós seremos oprimidos, sufocados, perseguidos pelo sistema mundano. É por isso que Deus está levantando neste tempo os seus Jeremias, que ele disse: o povo para quem você vai profetizar é um povo duro, ruim, mas eu estou fazendo você muro de ferro. Quando alguém vier, vai se quebrar todinho, porque não vai suportar a firmeza que eu estou te dando.
Ele disse para Ezequiel: o povo para quem você vai profetizar não é como o pessoal da UJADEP não, que qualquer coisa que você fala, eles são crentes e dão glória não. O povo que você vai falar é ruim. Você vai profetizar, vai ver a minha glória, vai ver carro meu voando, e eles vão estar assim, ó, apáticos, porque eles são duros. Mas eu estou fazendo a tua testa, não é de ferro não, Ezequiel. Eu estou fazendo a tua testa de diamante. Eles vão te oprimir, eles vão te perseguir, mas tu não vai ser fragilizado, porque eu estou petrificando a tua estrutura. Tu crê, irmão, que Jesus... Meu Deus, tu crê que Ele está petrificando a tua estrutura? Porque tem alguém te oprimindo, tem alguém se levantando contra você, tem alguém querendo te calar, tem um sistema querendo te amassar como uma bola de papel, mas o Senhor está revestindo a nossa estrutura aqui, revestindo o nosso intelecto, aleluia, receba, porque isso não tem prateleira de supermercado. Deus está dando a você uma firmeza de caráter, uma firmeza de fé, uma firmeza de integridade espiritual, aleluia. É seta voando para todo lado, é arco preparado, é carro de guerra, é furacão, mas você está lá no meio da guerra dizendo: eu não tenho medo de nada, eu só estou ouvindo Deus quebrando o arco, eu só estou ouvindo Ele queimando os carros no fogo, eu só estou ouvindo Ele quebrando o braço de Faraó. Olha, é despacho, é feitiço, é macumbaria, eu não estou vendo nada disso mais, eu estou vendo é o céu aberto, eu estou vendo o Pai no trono, eu estou vendo o Filho em pé, e o livramento e a graça me circundando, porque o meu compromisso é com Ele e com mais ninguém. Se prepare, porque Deus vai aumentar a temperatura da fornalha. Você que vive de evento, vive de foto, vive de chapinhas, a sua vida se resume a uma sessão entre uma chapinha e outra. E eu me sinto à vontade para falar isso, porque é Deus que me conduz. Mas entre uma chapinha e outra, Ele vai dar uma volta contigo na fornalha, que tu não vai nem lembrar para que lado está penteado o teu cabelo. Porque você está muito arrumadinho, muito arrumadinha. Até para expulsar um demônio você tem uma etiqueta. Para não assanhar o cabelo, para não desalinhar o óculos, para não cair a lente. Mas Ele te chamou para uma guerra. Guerra é guerra. Guerra é guerra. Mas nem um fio do teu cabelo vai cair. Tu tem coragem de profetizar para quem está do teu lado? Nem um fio de cabelo teu vai cair. É arco, é guerra, é míssil, é bomba, é luta para todo lado. Mas não vai cair nenhum fio de cabelo teu, porque o Senhor está colocando muralha de fogo ao teu redor. Tem muro de fogo ao teu redor. Glória, recebe aí. Tem labareda de fogo pipocando ao redor da tua casa. Ele está te protegendo e dizendo: o mal não toca. Vai marchando, vai pregando a minha palavra, vai visitando os enfermos, vai fazendo a minha vontade, porque eu vou guardando você do mal. O mal não te toca, assim diz o Senhor Jeová. Olha a nuvem de glória descendo sobre a tua casa. Tu está aqui, mas Ele está visitando a tua casa. É pra quem está indo lá não é a guarda municipal, nem é os patrulheiros do bairro não. A nuvem da glória do El Shaddai está fazendo a ronda na tua casa e está mandando embora o Girgasel, o Eteu, o Ferazel, e dizendo: aqui a terra é santa, aqui é território santificado pela minha glória, e eu não permitirei ataque do inimigo, assim diz o Senhor. Receba livramento, estamos em guerra, mas o Senhor está guardando a tua mente com o capacete da salvação, está guardando os teus pés com o evangelho, está guardando as tuas entranhas com a couraça da justiça. E se o diabo jogar flecha, olha o escudo da fé te protegendo e apagando o fogo estranho do diabo que quer te atacar nesta peleja. Aleluia, estamos em guerra, precisamos de intimidade com Deus e com a palavra. Precisamos atrair a presença de Deus para não sofrermos este ataque tão grande e ficarmos parados. Mas aquele que nos chamou para a guerra
No verso 13 diz: lembrai-vos da palavra que vos mandou Moisés. O Senhor vosso Deus vos dá descanso. O Senhor está te forjando para uma luta no campo espiritual. Essa festa aqui é um investimento de Deus. Isso daqui é um depósito, uma despensa espiritual. E quando a gente entra, tem que procurar as prateleiras. Estou precisando disso. Tem que sair aqui com os braços carregados de suprimento. Porque quando dobrar a esquina ali, já tem uma situação. Às vezes o culto nem acaba, a gente vai ali beber água, às vezes já tem uma luta. Mas quem passeou na despensa do céu e pegou os suprimentos nas prateleiras, meu Deus, e conhece o dono da casa e sabe que ele tem uma despensa, ainda disse a ele: me leva lá na despensa, glória, eva, sobanaraia. Porque tem uns pastores que fica só na vitrine, mas quem tem intimidade com o dono da casa, sabe que ele tem uma despensa cheia, e diz: eu quero dar uma volta contigo lá no lugar secreto, devara subra navachai. Abre a tua mão e recebe suprimento espiritual. Vou encerrar agora, aleluia. Se levante e fique de pé. O Senhor está derramando sobre as tuas mãos suprimento espiritual. Há um ministério para ser confiado a você. Há uma tarefa que será entregue na tua mão. E o Senhor Deus não vai te deixar descapacitado, desabilitada. Está descendo nesta noite ferramenta. Está descendo para o ministério, para a liderança, para a coordenação, para músico, para cantor, para quem veio de longe e de perto. Há uma herança que nós vamos tomar posse. E Deus está dizendo: aperta o cinto, arrocha o nó, porque a gente vai entrar em guerra, mas o mal vai ter que dar passagem. Eu trago uma palavra profética para a juventude de Teresina. Deus está ordenando que os principados desta cidade recuem, abra espaço, porque há uma geração de Josué que está com a arma na mão, a palavra no coração, e está pronto para tomar posse da herança espiritual que o Senhor determinou.